Bom, então, a aula de hoje é a prática 3. Nessa prática, basicamente, a gente vai estar fazendo esses exercícios 1 e 2 aí, tá? E qual que é a ideia central dessa prática? É a gente aprender a usar os métodos get, set, né? Como que eu escrevo métodos get e set para minhas classes, né? E outra coisa também, no exercício 2 que vocês vão reparar, é que vocês vão ter que fazer todas essas instruções aqui que ele pediu, e aí vai ficar muito claro o conceito que a gente viu na aula de terça sobre semântica de referência, né? Essa questão na linguagem Java não ter ponteiro, você ter uma referência para aquele objeto e tudo mais, né? Então, como que vai funcionar, né? Eu vou dar um tempo para vocês primeiro fazer o exercício 1, eu comento ele, e aí depois eu dou mais um tempinho para vocês fazer o exercício 2, que é esse de criar a classe analista. Bom, só comentar aqui rapidamente o exercício 1, vou ler aqui e comentar antes de vocês começarem. Então, o que é para fazer no exercício? Implementar a classe contato, que vai ter dois atributos, nome e telefone. Ambos são string, né? Então, lembra que no Java você já tem o tipo string, que para armazenar textos, né? Cadeia de caracteres. Então, você não vai precisar usar vetor de char, igual é lá na linguagem C, você já usa string direto, né? Então, tem que declarar esses atributos e criar os gets e sets. Então, get nome, set nome, depois o get telefone e o set telefone. E, por último, criar uma outra classe, né? Além da classe contato, você criar uma outra classe, que é a classe principal, que vai conter o método main. E aí, dentro dessa classe, você para criar 3 objetos do tipo contato e mostrar as informações desses objetos, ou seja, nome e telefone de cada contato. E aí, mas como é que funciona? Você vai inventar 3 contatos da sua cabeça, dá um nome e um telefone fictício, tá bom? E então você que vai inventar esses contatos, você vai criar 3 objetos de contato, inventar da sua cabeça lá e mandar imprimir. Então, bem tranquilo, né? Só lembrando que para que serve um método get mesmo? Serve para o quê? Retornar o valor armazenado dentro de um atributo. E o set já serve para alterar, modificar o valor dentro de um atributo. Então, o get só recupera o que está armazenado lá. O set modifica o que está alterado lá. Porque set, do inglês, quer dizer alterar. E get quer dizer recuperar. Então, você vai fazer 4 métodos. 2 get e 2 set. Então, um get nome e o get telefone, e depois o set nome e o set telefone. Então, quem quiser procurar no Google mais informações, coloca, por exemplo, métodos get e set Java, por exemplo, alguma coisa assim, aqui tem até um artigo do DevMedia que deve ensinar muito bem como que cria esses métodos acessórios, né, esses métodos de acesso. Então, vocês podem até dar uma olhadinha aqui, ó, nesse artigo, que aí pode te ajudar a fazer o exercício 1. Bom, até deixar aqui posso até passar o artigo aqui já direto para vocês no chat. Então, bom, o Alan perguntou se a chamada caiu. Não, até que a videoconferência está... Não. Também eu estou gravando essa aula, tá, pessoal? Então, depois eu vou disponibilizar ela no YouTube, tá bom? Então, beleza.
vou dar um tempinho aí para vocês começarem a ler esse artigo que eu mandei no chat, aprender a fazer os métodos get e set, e aí depois vocês fazem o exercício. Tá vendo aqui na classe ponto, né? Eu até vou explicar rapidamente aqui. Você tem um ponto que ele tem a coordenada x e o y, né? Dentro de um plano cartesiano, por exemplo. Então aqui são os atributos, que são double, ou seja, ponto flutuante, né? Aqui é o construtor da classe ponto, que recebe dois parâmetros. Por que ele usa o this? Porque o nome do parâmetro do método construtor é exatamente o mesmo nome do atributo da classe. Então, ele usa o this para resolver um problema de ambiguidade aqui, e esse this é para dizer este atributo dessa classe é igual a x, que é o que veio aqui como parâmetro do método construtor. Então, esse this.y está se referindo ao atributo da classe. E aí, com isso, elimina o problema de ambiguidade, né, que existe aqui. Você não poderia fazer x igual a x, simplesmente. Você tem que fazer this.x indicando para o compilador Java que você está se referindo ao atributo da classe, ou seja, o atributo da classe vai receber o valor que veio dentro do método construtor, passado como parâmetro. E os gets e sets? Bom, sempre quando você tem um atributo, você tem que ter o get e set respectivo desse atributo. Então, se tem x, o atributo x, você vai ter que ter o método getX e o método setX. Para o y, a mesma coisa. O método getY e o método setY. Ou seja, um método que recupera o valor de y e outro que modifica o valor de y. Bom, esses métodos aqui, pessoal, esses 4 métodos são chamados métodos gets e sets, ou seja, métodos de acesso. É esses métodos que estou pedindo para você criar aqui no exercício 1. Então, olha lá que legal. O método getX, ele simplesmente retorna o valor de x. Ele tem um comando de return dentro dele que vai retornar o valor que atualmente está armazenado na variável x. Enquanto que o getY faz a mesma coisa, só que retornando o valor de y. Tá vendo que x e y são double? Por isso que o retorno do método também tem que ser o quê? Double. Porque o x e y foram declarados como double. E o 7x e o 7y serve para atribuir novos valores a x e a y. Então, você tem que passar qual é o novo valor de x para o método 7x. E aí ele vai simplesmente fazer um this.x igual a x, ou seja, vai jogar dentro desse atributo de classe o valor passado como parâmetro do método 7x. E aqui é o mesmo para y, só que vai estar modificando o valor agora de y e não de x. Então, pessoal, vou dar um tempinho aí. Agora mesmo eu volto e comento o exercício 1. Professor, Oi? você pode deixar naquela tela do código lá para a gente usar de referência? Sim? Esse daqui? Uhum. Isso, por favor. Tá bom, vou deixar ele aqui. Valeu, obrigado.
Bom, pessoal, agora que já tem um tempinho aí para vocês tentarem fazer o exercício um, eu vou mostrar aqui como que seria uma possível solução desse exercício. Apesar de que não tem muitas soluções assim, diferentes disso, não. É bem que eu vou escrever mesmo. Não tem, assim, você só pode mudar os contatos, assim, você criar outros objetos, mas basicamente, deixa eu pegar aqui, até já tá. Esse é esse. Ah, já tá aqui. Bom, antes disso, antes de eu abrir esse código aqui e mostrar para vocês, como que cria um projeto Java no Eclipse? Basicamente, pessoal, você vem aqui ó, em File, New, Java Project, e aí você dá um nome para o projeto. Então, por exemplo, vou pôr aqui aula prática 3, por exemplo. E aí dá um Enter aqui, que ele vai criar. Ó, ele acaba criando um projeto lá para mim. E aí, dentro dessa pasta SRC, que é onde eu coloco o meu código, eu clico o botão direito nela, New Class. Então, botão direito na pasta Source, New Class. Então, aí eu vou criar o nome da classe Java. Então, vamos supor, eu vou colocar lá, contato. Então, eu crio a classe contato e crio uma outra classe principal. Bom, o que eu posso fazer? Nessa classe principal, eu coloco, por exemplo, o método main. Se eu escrever essa palavrinha main, por exemplo, main, Ctrl, espaço. Eu aperto a primeira tecla Ctrl, mantenho a tecla pressionada e aperto espaço, após digitar a palavra main. E aí eu venho aqui em selecionar main method. Isso dentro do Eclipse, tá? Para outras ideias é diferente, tá? Beleza. Aí, no caso, aqui que eu vou criar os métodos, é, as informações. Então, por exemplo, aqui eu vou declarar ó, private string nome, private string telefone, por exemplo. Acho que é nome e telefone, né? Se não me engano. Nome e telefone. Então, ambos são string. Como é atributo de classe, eu coloco como privado. Aí, basicamente, eu tenho que criar os métodos getSet. E aí vocês precisam ter isso. Como que eu digo? É importante vocês saberem, por exemplo, o método padrão, construtor padrão, é o seguinte: ele não recebe parâmetro e não tem corpo. E o método que eu posso ter outro método aqui que recebe as duas informações, nome e telefone, e aí eu faço um dis.nome para resolver a ambiguidade, e um dis.telefone recebe telefone. E por que isso diz, né? Porque tá batendo, tá vendo? O nome do parâmetro do método construtor está sendo o mesmo nome do atributo de classe. Ah, mas e se eu chamasse aqui de N e aqui de tel, por exemplo? Aí eu não preciso usar o this. Aí eu faço nome igual a. Vamos supor que você escrevesse do inglês, tel, por exemplo, name, aliás, né? Name no inglês, né? Em vez de português. Aí você faz nome igual a name e on, que é meu atributo de classe, igual a tel. Ou seja, o valor que ele receber aqui nos parâmetros do método, eu vou fazer uma atribuição e vou jogar dentro do atributo da classe. Eu vou copiar o que eu receber como valor no parâmetro do método para dentro da variável da classe. Ah, mas digamos que eu quero usar o this, então aí volta, ó, tem que ser o mesmo nome. Os nomes das variáveis que eu declarei como atributo de classe tem que ser também igual
ao parâmetro do método construtor. Então, aí eu tenho que resolver as ambiguidades. E para eu resolver as ambiguidades, eu faço this.nome, eu tenho que usar a palavrinha this, né? Então, this.telefone e recebe telefone. Ah, mas qual forma eu posso usar, Eduardo? Posso usar qualquer uma das duas. Ou você vai dizer que os nomes os nomes dos parâmetros do método construtor bate com os nomes dos atributos de classe, bate. Ah, não, então eu vou usar o this. Mas se você quiser dar outros nomes aqui para os parâmetros do método, aí você não vai precisar usar o this, porque não tem ambiguidade, né? Agora vamos criar os gets e sets. Então, primeiro, cada atributo tem o seu get e o seu set correspondente. Então, eu vou criar primeiro o get nome. Tá? Então, public. Esses métodos de acesso tudo são públicos mesmo, ou seja, eles são acessados por outras classes. Outras classes conseguem visualizar a classe contato. Eu falo que ele retorna uma string e aí falo que é um get nome. Não recebe nenhum parâmetro, o método, só tem um comandinho de return para retornar o nome. Agora o get telefone também retorna uma string, porque telefone é uma cadeia de caracteres, né? É um texto. Imagina, um telefone ele pode ser o quê? 34, aliás, sei lá, 31, 3, 4, 5, 6, 90, 82, por exemplo. Então você tem o DDD, você tem um espaço em branco separando o DDD dos dígitos, você tem o hífen, então isso aqui é um texto. Como é um texto, é uma string, e a string fica o quê? Entre aspas duplas, né? Deixa eu apagar isso aqui, pois só um exemplo mesmo, apagar esse comentário. Como que comenta alguma coisa no Java? É assim, ó, uma das maneiras é você fazer assim, barra, barra, e assim, aí você fala telefone da pessoa, por exemplo. Aí aqui, isso aqui é um comentário de uma linha. Se você precisar comentar mais de uma linha, barra asterisco, asterisco barra, aí é um comentário multilinhas. Aqui, dados de uma pessoa. Aí você nome, telefone, CPF, identidade, e aí você pode, campo, contendo o nome completo da pessoa, né? Alguma coisa assim. Então, só explicando aí como que comenta no Java, né? Bom, fica de outras cores, né? Vocês separaram. Para eu pegar aqui o get, aí eu faço get telefone. Então, sempre começa com a palavrinha get ou set, e aí a próxima letra tem que vir em maiúscula. Então, por exemplo, como é nome, você está fazendo get do atributo nome, então a próxima letra, o N tem que ser maiúsculo. Por quê? Porque o Java, existe um padrão de codificação do Java, que depois vocês podem pesquisar melhor, que é o padrão Camel Case, estilo de codificação camelo, que é meio que isso mesmo, ou seja, depois que você termina uma palavra, a próxima que você inicia, ao invés de você usar underline, você coloca como a primeira letra maiúscula, que é esse padrão de codificação, né? Então, o Camel Case é o padrão de codificação, tipo um padrão para todos os desenvolvedores Java usar, para não ficar aqueles códigos, um usa underline para declarar nome de variável, o outro não usa. Então, para ter uma padronização, usa o padrão Camel Case. Bom, então, get telefone aqui, ó, olha que legal. Todos os métodos get, eles são parecidos, olha. Eles não recebem parâmetros, tá vendo? Que é só abre e fecha parênteses. E outra coisa, todos eles possuem um comando de return. Para o quê? Retornar. Return vem de retornar. Retornar o valor que está dentro da variável.
E por que tem que ser string? Porque você declarou como string. Se aqui fosse, por exemplo, private double idade, que é a idade da pessoa, aqui seria public double get idade. Por quê? Porque é double. E aí a assinatura do método get tem que ser de acordo com o tipo do atributo. Isso é importante saber. Agora, beleza, uma vez que você fez os gets, você tem que fazer os sets. Para que serve o set? Para modificar o valor o valor armazenado dentro do atributo ou da sua variável de classe. Atributo, variável de classe, é tudo nomes iguais para a mesma coisa, tá bom? Então, para eu fazer um set, eu tenho que fazer public void set nome, public void, por exemplo, set telefone. Opa, de propósito, faltou colocar a informação aqui. O set, pessoal, ele é diferente do get. Todo set tem parâmetro. Então, eu tenho que colocar o parâmetro, que é o quê? O novo nome. E aqui tem que colocar o parâmetro telefone. Então, todo set ele recebe parâmetro que corresponde ao valor que você vai colocar dentro do atributo da classe. Por isso que aqui eu faço this.nome recebendo nome. E aqui eu faço this.telefone recebendo telefone. Bom, com isso eu termino toda a implementação da classe contato. Como a classe chama contato, ela fica dentro de um arquivo contato.java, um arquivo fonte. Olha, outra coisa importante, todo método set, ele não retorna nada. Se ele não retorna nada, ele não tem um comando de return. E como que eu faço para explicar para o compilador Java que ele não retorna, que o método não retorna nada? Você fala para o compilador que ele é void. Quando na assinatura de um método, o compilador olha lá e vê que na assinatura do método está void, o compilador vai entender que aquele método não retorna nada. É igual na linguagem C. Funções void não retornam nada. Aqui no Java, métodos void, né, que equivale a funções lá da linguagem C, métodos void também não retornam nada. Inclusive, né, é assim que a gente explica para o compilador que aquele método não retorna nada, né, que ele não tem tanto é que todo método set ele tem parâmetro, mas ele não tem comando de return, e na assinatura do método set é void, né, para indicar que ele não retorna nada para ninguém quando ele é chamado. Ele só faz o quê? Modifica o valor que está ali dentro da variável. Então, imagina só, o cliente, quando você criou o contato, era, vamos supor, do Pedro, e o telefone dele era 91 35 47 19, por exemplo, o celular. Aí, vamos supor que o Pedro mudou de celular. Ele perdeu o número dele, tal, mudou o celular dele, o número de celular. Então, você vai fazer um set telefone nele e vai passar qual que é o novo número dele. Ah, não é mais 91, 35, 47, 19, não. É 91, 89, 86, 12. Ah, então, por quê? Porque ele mudou o telefone dele. Então, como você fala para o Java que ele mudou alguma coisa? Como que você comunica essa alteração? Chamando o método set do objeto. Passando o novo telefone aqui como que? Como parâmetro. E como é string, você tem que colocar em aspa dupla. Beleza? Então, beleza. Uma vez que você criou a classe contato, você vai criar lá a classe principal, que é a classe onde tudo começa. Ou seja, quando você mandar executar seu programa, você vai mandar executar a classe principal. O que ele tinha falado lá no exercício? Para criar uma classe que tenha lá o método main e que cria e exiba os dados de 3 contatos. Então, eu vou inventar, por exemplo, 3 contatos quaisquer. Contato
eu vou chamar de C1, ó. Quando eu chamo a palavrinha reservada new, eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando o método construtor. Eu estou criando um objeto, tá? Então aqui ele criou o objeto C1, que eu chamei de C1, mas poderia dar qualquer outro nome. Eu poderia falar que é contato 1. Também dá certo, né? Então vou colocar lá, contato 1. Nesse caso, eu estou chamando o método padrão, construtor padrão, ou seja, aquele que não recebe nenhum parâmetro. Só que como eu chamei o método construtor padrão, eu tenho que chamar os sets dele. Então, para quê? Para preencher o objeto. Então, eu tenho que fazer um set nome e eu tenho que também fazer o quê? Um set telefone, porque até então, pessoal, eu só criei um objeto. E o nome e o telefone dele estão nulos, né? Estão null, né? Que eles falam, quando fala assim null, é porque você ainda não colocou nada dentro desses atributos. Então você criou o objeto, mas até então você não informou qual é o nome e qual é o telefone. Então essas coisas estão nulas, estão null lá, né? Dentro do objeto. Então, para isso, eu coloco, ó, entre aspas, dupla, qual que vai ser o nome. Vamos supor que eu coloco lá Pedro. E aí eu coloco o telefone do Pedro, com DDD, por exemplo, ó, 8973 2145. Inventei um telefone com DDD, tudo certinho. Posso colocar, como é string, todos os caracteres dá certo, ó. O parênteses, o fecha parênteses, tudo porque é texto, né? Então admite letras, números, esses símbolos de ponto de abre parênteses, fecha parênteses, tudo, né? Tudo caractere vai funcionar aqui. Então, mas se eu quisesse criar outro contato, faz sim, só que agora eu vou criar outro objeto, ó, dou outro nome, acabo de criar um outro contato. Vamos fazer diferente esse? Vamos usar, ao invés de eu usar esse construtor padrão aqui, eu vou usar o de baixo, pode ser? Tá vendo que essa classe tem dois construtores? O padrão e outro construtor que recebe já o nome e o telefone? Então, vamos supor que eu for criar esse objeto agora, só que usando o segundo construtor ao invés do primeiro. Então, eu posso, uma única linha de código, informar isso. Só que, claro, né? Separando isso por vírgula. Então, eu falo, por exemplo, não, agora é a Maria e o DDD dela é. Aqui o DDD, telefone, vamos supor, de Belo Horizonte mesmo, 99324 2567, por exemplo. Aí é o outro contato. Aí você fala, que legal. Então, em uma única linha de código, você criou um objeto Maria, passou o nome e telefone dela, tal, e aí você não precisa mais chamar os metsets correspondentes a Maria? Não precisa. Por quê? Porque no momento que você criou o objeto, lembrando que como que eu sei no meu código que ali naquela linha foi criado um objeto? Por causa disso aqui, pessoal. Essa palavrinha new, de novo, né? Se você traduzir do inglês, é novo. Então você está criando o objeto aqui. Então é por causa do new que eu sei que está sendo criado um novo objeto. Então ele criou lá a Maria. Como ele usou o segundo construtor aqui, eu não preciso chamar os sete nomes, sete telefone para o contato 2. A menos que a Maria mudar de telefone. Vamos supor que a Maria mudou de telefone. Aí eu tenho que fazer um set telefone e passar qual que é o novo telefone da Maria. Não, agora o novo telefone da Maria, a Maria mudou de estado, sei lá, aí passa um telefone lá de São Paulo lá dela, e aí eu invento aqui um telefone, um novo telefone da Maria lá de São Paulo, né? Aí, então, se mudou o telefone dela, eu tenho que chamar o método set telefone e passar um novo telefone, né? Que aí o set vai modificar, vai atualizar o telefone,
Porque isso a gente sabe que isso é comum, né? Às vezes a pessoa ou muda de telefone porque mudou de estado, de cidade, né? Ou também às vezes mudou de endereço, né? Então, beleza. Agora, vou criar um outro contato, que é o contato 3, tá? De uma outra pessoa que eu inventar. Só que agora eu vou usar o método consultor padrão de novo. Aí, se eu estou usando o padrão, eu tenho que fazer os sets, né? Então, para informar qual é o nome desse contato. Então, por exemplo, o nome vai ser, por exemplo, José Augusto. Inventei um nome e um telefone. O telefone, aí eu. Tá vendo, pessoal, que eu sempre coloco entre aspas duplas? Por quê, hein? Porque, olha, é string. O nome do telefone é string. Então, tem que estar entre aspas duplas. É assim que eu especifico por Java que ali é string. Porque se fosse, por exemplo, eu tivesse um campo idade aqui, private integer, por exemplo, idade, é a idade do contato. Aí eu teria que ter, ó, o get e o set dele. Public integer, get idade, por exemplo, retorna a idade. Que void set idade recebe a nova idade. Você pode até escrever nova idade. E aí você põe idade igual a nova idade. Tá vendo que agora eu nem usei o this porque não tem ambiguidade. Aqui chama novidade. Então o compilador entende idade igual a novidade. Aí não precisa usar o this. Se tivesse idade aqui mesmo, aí não tem jeito. Aí eu tenho que usar o this para remover essa ambiguidade, né? Olha só, o get fica como integer, porque eu declarei idade como integer, como inteiro. Então, como que eu especificaria a idade aqui? Eu faria contar 3.7 idade, sets, eles tudo tem que ser públicos. Por quê? Porque senão, dentro a classe principal não iria acessar os métodos da classe contato, né? Se isso fosse privado, os métodos get e set foram privados, eles só seriam visíveis dentro da classe contato. E não é isso que eu quero. Eu quero que esses métodos possam ser visualizados por outras classes do sistema. Por isso que eles devem ser públicos. E os atributos devem ser privados, porque é uma boa prática de programação sempre declarar os atributos da classe como sendo privados, e esses atributos só podem ser modificados usando métodos públicos do tipo set. Então, isso que garante aquela propriedade que eu expliquei, né, do encapsulamento de código. O atributo da classe sendo privado e os métodos de acesso sendo públicos. Bom, e aí, ó, se fosse a idade da pessoa, eu posso colocar, por exemplo, 23. Aí eu não preciso colocar aqui, pessoal, entre aspas dupla. Por quê? Porque é um inteiro. Inteiro é diferente de string, aí não preciso colocar entre aspas dupla. Agora aqui não, ó, no telefone eu preciso. Então eu coloco, por exemplo, DDD 34, ou vamos pôr 31 mesmo, DDD aqui de Belo Horizonte, e aí você põe, é, inventa qualquer número, 8, 97, 23, 10, 17, 10, 27. Bom, aí é o telefone da pessoa. Então, que nem precisava de idade, não, mas eu que quis mostrar para vocês, porque se fosse inteiro não precisava passar aspas dupla, né? Então, vou até apagar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar porque não tem problema, assim, se fazer a mais também, tá valendo. E como que eu faço para imprimir os dados do meu contato? Aí eu vou ter que criar um método para imprimir os dados. Então, eu poderia pôr um public void imprimir, por exemplo, para imprimir os dados. E o que ele faz?
ele tem ali dentro comandos de print line, ó. Então ele fala nome, nome. E vamos supor o telefone. Manda só imprimir o nome e o telefone. Então ele coloca lá telefone. Então, se eu pego aqui, por exemplo, vou até. Deixa eu tirar esse set idade aqui, pensando bem. Vou tirar aqui para não. Já expliquei o que eu queria. Se eu pegar aqui, tá vendo? Como eu removi o método de lá, se eu tento chamar ele aqui, vai ficar ele grifado em vermelho. Por quê? Porque o Eclipse está falando para mim, eu não consegui agir esse método. Então, beleza. Por isso que ele fica grifado em vermelhinho, né? Então, e para eu imprimir os dados desse contato, basicamente eu faço o seguinte, ó, eu pego contato 1 e chamo o método de imprimir. Contato 2, mando chamar o método de imprimir também. Ó, contato 3, mando chamar o método de imprimir dele. Que aí, ó, como você faz para ir daqui para lá? Você pode apertar a teclinha Ctrl e manter pressionada, né, a tecla Ctrl do seu teclado, e você, ao clicar aqui em Open Implementation, ele já vai direto para o código da classe contato que vai ser executado. E aí, para eu voltar, basta eu clicar nessas setinhas aqui. Então, é só isso. O exercício, basicamente, exercício 1 é isso. Aí, acabou, acabou. Então, eu vou ter que clicar com o botão direito para compilar o meu projeto. E aí, eu faço um build project, porque ele vai dar um jeito de compilar o projeto para mim. Ou seja, ele vai compilar os meus arquivos fonte, os meus arquivos com extensão .java, e vai gerar os meus bytecode, que é os arquivos .class, que são os arquivos que são executados pela máquina virtual Java, pela JVM. Isso aqui ele já até compilou. Quando eu clico com o botão direito no espaço em branco, depois vou em Run As e depois em Java Application, ele, olha lá, ele mostra no console as informações. Pedro, da Maria e do José Augusto, juntamente com os telefones deles. Professor, Oi? eu estou com uma dúvida aqui. Lá na contato, eu não coloquei aquele diz lá, eu coloquei palavras diferentes. No contato, você não usou this. Isso. Aí, quando vai para o principal, eu tô com dúvida em qual dos dois usar. Tipo assim, um eu usei, por exemplo, o Theo e o telefone. Aí, chamar ele lá na classe do contato, no principal. Bom, assim, eu queria entender um pouquinho de como que você fez, porque, por exemplo, vamos supor que você não usasse o this aqui, vamos supor o this. Aí, aqui você teria que pôr outro nome. Vamos supor que você coloca N. Então, sim, nome igual a N. Uhum. Porque se tivesse nome e nome aqui, você tem que usar o this, né? Por causa da ambiguidade que dá. Porque Isso, o compilador fica em dúvida. Agora, por exemplo, você vai chamar lá na classe principal, você vai chamar o método setNome, né? Então, por exemplo, ele criou lá um contato qualquer, e aí ele pega esse objeto, setNome, e aí passa um nome, entre aspas, dupla da pessoa. Então, no caso, é uma string, ele passa em aspas duplas. Assim, eu não entendi muito a sua dúvida. É justamente isso. Por que não é o N ao invés do nome lá no principal? Aqui você fala nessa parte? Isso. Aí tá setName, tá vendo? Nome. Tá, aí setNome. No outro, um é nome e o outro é o N. Você modificou para o N. O N, assim, a diferença é o seguinte, esse N aqui, ele é o nome do parâmetro. É como se fosse uma variável ali.
Então, esse parâmetro do método, ele é uma variável, ele recebe um valor, e aí ele pega, esse set pega o valor que foi passado aqui dentro de n e copia para essa outra variável aqui. Então, aqui é feita uma cópia de um valor de uma variável para outra variável. Então, esse n, ele é uma variável que vai receber um valor. Como ela é uma variável string, ela vai receber um valor string. E aí, por isso que o Pedro aparece, entre aspas, dupla, que é a string que você vai jogar dentro de n. É como se, após chamar o set nome Pedro, é como se, o que ia acontecer? N vai receber Pedro. A variável n que está aqui dentro, esse n aqui, vai ficar igual a Pedro, ou seja, você vai jogar a string dentro dela. Aí ela vai copiar para Pedro, a string Pedro, para dentro de outra variável. Então isso aqui é isso, é copiar o conteúdo de uma variável para outra variável. Então, acho que é isso, assim. Você não vai Entendi. colocar set nome n aqui, por exemplo, porque esse n, se você colocar set, tá vendo que fica até vermelho aqui? Porque Uhum. você tem que falar qual é o nome da pessoa. E aí, para falar qual é o nome da pessoa, você tem que especificar entre aspas duplas, que para informar qual é a string. Mas a dúvida, no caso, era em vez do nome ali, ó, colocar o N. Continuar. Você fala Mas assim, colocar n, certinho. Não, entre não. aspas, Lá no set nome, tá ali, ó. Não, lá no mesmo. no principal mesmo? Isso. Hum, Aí, ó, tá contato 1.7 nome. certo. Então, ao invés de colocar o nome, colocar a letra N. Você fala 7n? E desse jeito. Ah, você falou porque assim, por que que eu não fiz como eu não, não 7n em vez, como eu falei lá que é n, por que que não é 7n? E, Essa é a e pergunta. porque é Então, nome e não N. então, é porque não existe o método 7n. Existe, veja bem, o método se chama setNome. Aqui é o nome do método. Você não criou isso aqui, ó. Você não criou um método dessa forma, 7n, string nome, por exemplo. Você não criou um método chamado 7n. Ó, this.nome recebe nome. Você criou um método chamado setNome. Mas você não existe esse método chamado 7n, Ah, agora sim, entendi. entendeu? E aí esse n não tem nada a ver com o nome do método, é o nome do. Como é que é esse n? É o nome do parâmetro do método. O nome do método é setNome. O nome do parâmetro do método é n. O que que é o parâmetro do método? É o que está entre abre e fecha parênteses. Então, como você não criou o método 7n, né, com esse nome, por isso que continua sendo 7 nome. Aqui tem que ser 7 nome. Ah, mas e se eu tivesse criado o método 7n, por exemplo, chamasse Pedro, e não tivesse o 7 nome? Vamos supor que não tivesse o método 7 nome. Comentar ele aqui. Aqui vai ficar vermelho, ó, porque a ideia vai falar assim, olha, eu não conheço o método 7 nome, porque tá vendo? Ele está comentado, não tem o método 7 nome. Se ele está comentado, ele não está no jogo aqui, ele não tá habilitado. Então, ó, eu não conheço nenhum método 7 nome. Aí se você aí vamos supor, se você criasse o método 7n, né, public void 7n. Aí, string, por exemplo, poderia até chamar de n aqui também dentro, entendeu? É nome igual a n aqui, ó. Agora, aí eu poderia ter o 7n, por exemplo. 7n Pedro. Por quê? Porque existe esse método que chama 7n. Então, acho que. Mas
acho que agora ficou mais claro, porque É a porque sua dúvida é que você estava confundindo o nome do parâmetro do método com o nome do método, é né? exatamente. Beleza. Obrigada. É, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu quero que vocês comecem a fazer aí essa outra classe, que é a classe analista, né? Basicamente, essa classe ela representa o analista de sistemas, então ele vai ter um nome, ele vai ter um nível, se ele é um analista júnior, analista pleno, sênior, vai depender da experiência desse analista. O salário dele também vai depender da experiência dele, quanto mais experiência, maior o salário. E é assim, e aí tem esse adicional, né, que ele pode ganhar à medida que você pode dar um aumento para ele. Então, tente fazer esse exercício 2. Vou dar um tempinho para você fazer essas instruções aqui, criar o analista, chamar ele de José, dar um adicional de salário para ele, essas coisas. Pode brincar aí um pouquinho, que agora mesmo eu vou voltar e vou explicar um pouco mais desse exercício.
Bom, pessoal, já deu um tempinho aí para vocês começarem a fazer o exercício. Eu sei que ainda não deu tempo de terminar, mas eu quero dar uma passada por ele, explicando algumas coisinhas que vocês podem fazer no código. Então, vamos lá. Bom, então, só lembrando aqui o enunciado, você tem o analista, as informações de matrícula, o nível dele, né? E o salário. E, além disso, você vai ter que criar um método para dar tipo um aumento para esse analista, um adicional, né? É importante dizer que quando você cria um analista ali inicialmente, sem falar nada, ou seja, só falando o nome e a matrícula dele, que o nível dele é por padrão, né? Que ele fala valor default é padrão. Então, por padrão, um analista que você só informa o nome e a matrícula dele, ele é um analista júnior e não tem nada de adicional. Tá. Aqui ele fala para criar um método get salário total, que é um método que, além de ter a soma do salário que ele ganha aqui, né? Que se for júnior é 1.500, 3.000 se for pleno e 5.000 se for sênior. O salário total dele é o quê? É a soma do salário dele, de acordo com o nível que ele ocupa, mais o adicional, né? Então, e aí depois tem essas operações para fazer, né? Por exemplo, criar o José, dar um adicional para ele. Isso é para quê? Para treinar o conceito de semântica de referência que a gente viu na aula de terça. Então vamos lá. Ah, bom, primeiro você vai criar uma classe analista.java, lá um arquivo analista.java, e aí você cria a classe analista. Veja que o nome do analista é uma string, a matrícula dele, como pode ter letras e números, também é uma string, é um texto. O nível, você passa entre aspas dupla também, se ele é júnior, pleno ou sênior. Então é string também. Agora, o salário, em vez de usar, como é um número e salário tem casa decimal, eu coloquei como double, né? Como um adicional também pode envolver, por exemplo, eu vou dar um adicional de R$ 70,50 para ele. Como tem essa casa decimal, né, pode ter os centavos, por isso que eu também coloquei como double. Porque se colocasse como inteiro, como integer, por exemplo, eu não teria essa noção de centavos, só de reais, né? Então, como eu quero tudo, reais e centavos, tudo que está depois da vírgula e tal, por isso que representar a casa decimais, né, no Java e no C também, você usa double, né, ou float. Beleza. Então, aqui, ele criou o método construtor da analista. E aí, recebendo dois parâmetros, nome e a matrícula, que foi o que o exercício pediu, né? Que o método, você, para criar um analista, bastaria informar o nome e a matrícula desse analista. Que o resto, por default, já ia setar ele como um analista júnior, né? Um analista inicial ali. Porque aqueles níveis, né? Primeiro a pessoa começa como júnior, depois de alguns anos vira pleno, e depois de vários anos vira sênior, né? Que seria de acordo com a experiência da pessoa. Então, se você passa o nome e a matrícula, ele faz o this.nome igual a nome, né? Porque tá vendo? Tá batendo o nome do parâmetro com o nome da variável, do atributo da classe aqui, né? E aí ele, por default, ele coloca o salário inicial, ou seja, o salário mais baixo que o analista pode ter aqui, segundo o exercício, é júnior, que ele receberá R$ 1.500 e não terá nada de adicional. Então, é isso que ele faz. Ele coloca 1.500 de salário, o adicional é zero e o nível dele, júnior, certo? E aí coloca o nível, entre aspas, dupla, como sendo júnior. Tá bom? Por que serve esse Dzinho aqui, hein? É para falar que é double. Só isso. Então, esse Dzinho minúsculo
você informa para o compilador que esse número 1500 é em double, ou seja, ele vai colocar as casas decimais, mesmo que zerado, mas ele vai colocar as casas decimais, as casas após a vírgula. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu começo a criar os métodos getSet. Então, como aqui são 1, 2, 3, 4, 5 atributos, vão ter no total 10 métodos, somando métodos get e set. Por quê? Porque cada atributo tem o seu get e set correspondente. Se são 5 atributos, então são 10 métodos get e set no total. Então, primeiro ele vai criar os gets e depois os sets. Então, vamos lá. Public string, get nome, retorna o nome. O valor ali do nome, né? Passado aqui no construtor. Get matrícula, retorna a matrícula. Get nível, nível. Se é pleno, sênior, júnior. O salário, o adicional. Beleza. E agora você tem que fazer os sets, né? Também. Então, o set nível. O que é o set nível? Set vem de alterar, modificar. Então, vamos supor que você vai modificar o nível da pessoa. Imagina um analista se ele subiu de júnior para pleno. Então, você deu um set nível nele. Se ele for de pleno para sênior, você fez uma outra promoção. É como se você chamasse novamente o método set nível, só que agora passando sênior, por exemplo, como parâmetro. Só que o que é legal nesse exercício é o seguinte: se você faz um set nível no analista, automaticamente, como você mudou o nível dele de experiência, você também tem que setar o salário, ou seja, não faz sentido você mudar só o nível dele e não mudar o salário. Se você mudou o nível do analista, automaticamente você já tem que alterar também o salário. Então, por isso que se você fazer um set nível, você já tem que fazer um set salário aqui. Você muda o nível, atualiza o nível, por exemplo, de júnior para pleno, né? E aí, logo em seguida, você muda o salário também. Porque se ele ocorrer uma promoção, né? Ele tem que mudar o salário. Como que funciona esse método set salário? Funciona da seguinte maneira: ele olha o nível. Se a string, nível é uma string. O método equals da string serve para comparar duas strings e verificar se elas são iguais ou não. Se o nível é igual à string júnior, então, se o nível é júnior, o salário é 1.500. Se o nível, a string que está dentro da variável nível, for pleno, se for exatamente pleno, ou seja, exatamente essa string, com P maiúsculo, tudo certinho, porque o equals, pessoal, uma coisa que é importante a gente entender do equals é que ele compara duas strings ali para ver assim, se essas strings são iguais ou não. Então, e outra coisa, a string, para ela ser igual no equals, ela tem que ser exatamente igual. Então, assim, até as letras maiúsculas, minúsculas, ele leva em consideração. Por exemplo, se você comparar a string pleno, minúscula, com a string pleno, tudo maiúscula, o equals fala que não são iguais essas strings. Por quê? Porque um está em minúsculo, está em lowercase, está em caixa baixa, e o outro está em uppercase, está em caixa alta. Então, o equals, assim, as duas strings têm que ser exatamente iguais. Se você quiser comparar duas strings e não se importar se está em maiúsculo ou minúsculo, você pode usar um outro método, que é o equals ignore case. Ó. Aí, esse equals ignore case, ele vai comparar duas strings, ignorando se as strings estão maiúscula ou minúscula, ele só vai ver, assim, o conteúdo da string. O conteúdo é igual, né? É pleno. Ele não quer saber se é maiúsculo ou minúsculo. É como se ele colocasse a string tudo em minúsculo e comparasse. Se você colocar todo mundo em minúsculo e compara, as strings são iguais.
Se você usar o equals ignore case, ele vai ignorar o case, ou seja, se é maiúsculo ou minúsculo. O equals não. O equals não ignora o case. Ele, assim, ele tem que ser exatamente igual para ele ser verdadeiro. Isso é um detalhe, mas é importante comentar. Então, é assim que você compara strings no Java. Você usa o método equals. Se o nível for pleno, ou seja, equals pleno, aí o salário 3.000. Se for sênior, o salário 5.000. Tá vendo? Então, vai depender do nível, e dependendo do nível, você muda o salário. Perfeito? Que nem ele explicou aqui. 1.500 júnior, 3.000 pleno, 5.000 sênior. Bom. Como que ele faz o método get salário total? O get salário total, você teria que implementar ele desse jeito lá. É um outro get, vamos dizer assim, só que chama salário total, que retorna um double, porque salário não é double. E o que salário total faz, esse método? Ele soma o salário da pessoa, o salário base, se é um desses três aqui, mais o adicional, e joga dentro de uma outra variável que é o salário total. Então, ele faz uma soma do salário base com o adicional que a pessoa pode receber, né? Tipo um adicional aí, um extra. E aí, a soma disso que é o salário, ele joga dentro de uma variável, né? Através desse comando de atribuição, ele pega, faz a soma e joga atualiza isso dentro de uma variável, que é a variável salário total. Como você dá um adicional para esse analista? Você tem que ter um método set adicional que recebe um valor que seria como se fosse o adicional que você está dando para essa pessoa. Então, o que é? Você pega quanto que ela tem hoje de adicional. Esse adicional seria como se fossem os benefícios dela, entendeu? Vale alimentação, alguma coisa assim. E aí você soma com o valor que você passou aqui para ela. Ah, não, eu vou aumentar seu vale alimentação, por exemplo. Então, ele pega o quanto que é hoje de vale alimentação, mais o valor que aumentou, e aí atualiza a variável adicional. Então, vamos supor que ela tinha R$ 100 de vale alimentação, aí recebeu mais 200, aí 100 mais 200, 300, ficou o adicional salarial dela, os benefícios. Beleza? E existe um método, assim, que eu ainda não falei muito bem para vocês, mas existe um método no Java aqui, que é o toString, que na verdade ele serve para. Ele monta uma string com todas as informações dos atributos da classe, como se você quisesse imprimir as informações do analista. Então, aqui é o método toString, que ele imprime, ele cria uma string gigante lá. E ele vai concatenando, ele vai juntando a string na outra, até formar uma string grande com as informações do analista. Então, o nome, a matrícula, o nível, o salário, adicional, tudo. E aqui, ele criou uma outra classe, que é a classe principal, criou o método main aqui dentro, né? E aí sim, ele criou um analista. Como que ele fez? Ele criou lá analista. A sua classe não chama analista? Então fala analista, new analista. Deu um nome para o analista, chamou de pessoa 1, P1. New analista. Então aqui ele criou o objeto. Falou que é o José e que a matrícula do José, tá vendo? Mistura letras e números, é uma string. É A4567. Nesse momento, quando ele cria o analista José, ele cai dentro desse método construtor aqui, que está destacado aí na tela para vocês. Então, automaticamente, o programa já atribui, você só passou aqui, ó, o nome e a matrícula do analista. Mas automaticamente, o seu método construtor já fala que, opa, é um analista júnior, o salário dele é R$ 1.500 e não tem nada de adicional por enquanto. Tem zero de adicional. Não, vamos dizer assim, ele ainda não recebe nenhum benefício. Agora, por exemplo, como que
faz se você precisasse mudar o nível dele, porque quando você cria ele inicialmente, por default, né, que até falou aqui, ó, default, por padrão ele é júnior. Tá, e se eu quisesse mudar o nível dele para pleno, seria o próximo nível, eu tenho que fazer um set nível nesse P1 aqui, ó. Por isso que eu faço P1.set nível e passar um novo nível. Então eu falo pleno. Ah, agora eu dei uma promoção, ele subiu de júnior para pleno, por exemplo. E aí, quando eu mudar o nível, olha que legal. Ele vai atualizar o nível para pleno, vai sair de júnior para pleno, então ele vai jogar, tá vendo essa atribuição? Ele está jogando pleno dentro dessa variável. Então vai sobrescrever, lá estava júnior. Quando você joga pleno aqui, ele vai sobrescrever a variável. Então você mudou o nível dele, só que ao mudar o nível, automaticamente você já muda o salário. Por isso que dentro do método set nível, você tem que ter o método set salário para atualizar o nível dele. Mas primeiro você tem que mudar o nível aqui em cima, antes de chamar o set salário. Por quê? Porque ele vai ver, o nível é pleno? Agora? Então o salário é 3.000. Então você não poderia inverter a ordem desses comandos. Você não poderia fazer set salário e depois o nível. Você primeiro muda o nível. E aí depois chama o set salário, né? Então primeiro você atualiza o nível para você depois conseguir mudar o salário referente àquela promoção, né? Então se ele mudou para pleno, aí muda o salário dele também para pleno. Então, basicamente, né, o exercício consiste nisso. Agora, vou pedir para vocês depois continuar o exercício para casa, né? Faça essa outra parte aqui de criar, por exemplo, o João, a Maria, e fazer esses passos, né? De dar os adicionais, por exemplo, para Maria, né? Fazer essa outra parte. O que é dar um adicional para Maria? Chamar o método que? Set adicional, né? Basicamente isso. Então, faça isso, né? Continue depois da aula, né? Depois vocês continue aí, faça o exercício até o fim, para vocês entenderem como que é essa semântica de referência, como que os objetos, né, ficam armazenados na memória ali no Java. Para você imprimir as informações, por exemplo, do João, o que ele fez? Olha só que simples. Ele criou lá na classe principal, ele tem um print line, analista, e ele pegou P1, que corresponde a José, né? E ele chamou o toString. O método toString é esse método aqui, ó, embaixo, que é o que vai imprimir todos os dados, todos, do José. Ou seja, vai imprimir o nome dele, matrícula, o nível, quanto que ele tem de salário, de adicional, tudo. Então, basta ele chamar o toString, que o toString retorna essa string gigante aqui. Esse mais aqui, pessoal, não é soma, não é adição, não. Serve para fazer o quê? Junção de strings. Você vai juntar, você começa com uma string pequenininha e vai criando. Você vai montando uma string, concatenando a string. Para isso que serve o mais também no Java. Ele é um operador sobrecarregado, ou seja, faz mais de uma função. Então, hoje a prática 3 foi isso, né?